pessoal, meu nome é Vitória e eu sou uma das professoras colaboradoras do projeto Professores Funkeiros. E, mano, a gente vai resenhar agora sobre as escolas literárias e o que elas foram. Mano, o trovadorismo é uma marca de movimento literário medieval que teve naquela época. E as produções que esses caras fizeram ganharam o nome de cantiga. Elas são divididas em 4 classes. Elas são a cantiga de amor, a cantiga de amigo, as cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio, e as de maus dizeres. Outra fita que a gente precisa saber é que naquela época só 2% da população era alfabetizada, tá ligado? O que isso quer dizer? Os manos daquela época só sabia fita porque ela era passada pela oralidade, tá ligado? Senão não ia ter nem conhecimento. Então a cantiga também ela é feita por canto. Ela tinha presença também de instrumentos e ela era escrita pelos homens. Os textos daquela época eles tentavam de certa maneira reproduzir alguma estrutura social que aquela época estava vivendo. Então tinha forte marca da figura do cavaleiro medieval, tinha forte marca do amor entre o servo e a nobreza. O modelo social daquela época era o feudalismo, e a principal força era por conta da política religiosa, que era por parte da Igreja Católica. Então, o que era vigente daquela época também era o teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo. Mano, na sequência do trovadorismo vem o humanismo. O humanismo, ele é o período entre a Idade Média e o Renascimento. Mano, isso aconteceu em 1434 e 1527. Mano, também aconteceu os resgates dos valores clássicos grego-romano. Também era procurada a ciência para explicar coisas que antes era atribuído a Deus. E também rolou uma afirmação onde cada indivíduo conseguia explicar e controlar o seu próprio destino. Com isso, veio o abandono, a subordinação da Igreja Católica. As produções literárias, elas eram divididas em gênero narrativo, gênero lírico e gênero dramático. Em gênero narrativo, era uma prosa que era historiográfica. Isso rolou muito com o tal do Fernão Lopes. Vocês vão conhecer o cara ainda. Também tem no gênero lírico as poesias palacianas. No gênero dramático, a gente tem um teatro de Gil Vicente. Ele era popular, ele tinha uma crítica de todas as classes e sem contar que ele usava muito do seu humor. As suas obras mais conhecidas é a trilogia, do Alto da Barca. E a mais popular, o Alto da Barca do Inferno. Mano, e pra finalizar nossa breve apresentação sobre o humanismo, porque vai ter uma aula, assim, daquele naipe sobre isso, Luís Vaz de Camanhos. O maior poeta renascentista, meus amigos, português. Ele escreveu Lusíadas. Ele tem poemas sobre a mutabilidade e ele fez incríveis poesias líricas. Mano, o quinhentismo ele é marcado pela descoberta do Brasil. Ele aconteceu por volta de 1500 e ele conta também das histórias dos viajantes. Foi aí que surgiu os relatórios, as cartas e os diários de viagem. Ele é o auge do Renascimento. Então, junto com isso, tinha muitas grandes navegações e na Igreja Católica estava acontecendo uma ruptura, uma reforma e uma contra-reforma. Era uma literatura informativa, então ela tinha relatórios históricos, ela tinha crônicas de viagem. Ela tem uma das cartas mais conhecidas, que é de Pero Vaz de Caminhas, essa aqui, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. E ela tem textos que falam do Brasil e do não Brasil. Na literatura jesuíta, a gente tem aqui, ó, Padre Anchieta. A catequização que estava rolando na época aqui no Brasil. E tinha também um caráter didático religioso, onde eles pregavam que Jesus era companheiro de todos. Mano, quem vem acompanhando esse bonde aí é o Barroco. O Barroco, ele é possuído por linguagem pessimista, aonde as suas poesias, mano, elas expressavam muito a culpa de ter cometido algum pecado. Os seus textos, eles eram rebuscados e ornamentados. Os caras tinham muito cuidado com a escrita, meu. Eles tinham uma presença muito grande de metáfora, hipérbole, hiperbato, paradoxo e antítese. Ah, eu não lembro se eu já falei, mas ele também possui uma mensagem muito religiosa. A gente conhece alguns caras que são muito famosos nessa época. Um deles é o escultor Aleijadinho, aqui mesmo do Brasil. Outros 2 caras muito conhecidos é o padre Antônio Vieira
E também esse carinha aqui, o Gregório de Matos. Mano, o arcadismo é totalmente o oposto do barroco. Os caras tinham uma inspiração iluminista, um puta do equilíbrio pela busca pela perfeição, o racionalismo e o bucolismo e o pastorialismo também estavam presentes nessa época. Eles estavam tendo uma nova retomada dos valores clássicos. O contexto histórico estava rolando a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E quando a gente para pensar no contexto histórico português, os jesuítas eles estavam sendo expulsos. O nome muito marcado nessa época é o Marquês de Pombal. E na produção literária, a literatura da época era neoclássica. E tem esses caras aqui, ó, que é muito famoso, junto com Bocage. O romantismo ele apareceu no século XIX, junto com a Revolução Francesa. Ele divulgava os valores da burguesia, como a compaixão, o amor, a liberdade, a nacionalidade. Tinha o amor platônico, a idealização. Falava bastante das tradições populares e do individualismo. Os caras faziam bastante crítica social, tá? E falava muito do pessimismo, maluco. O lindo do romantismo ele foi dividido em 3 fases, sendo a primeira delas, marcada como primeira geração, ela tratava de nacionalistas ou indianista. Essa época, mano, tinha muito a valorização e a idealização. A idealização era pelas mulheres. E a valorização era pela religião e pela natureza. A segunda geração é a ultra-romântica, também conhecida como Mal do Sei. E um cara muito conhecido dessa época foi o Seu Alves de Azevedo. Ele falava muito sobre o egocentrismo, o pessimismo, a subjetividade e a evasão da realidade. Na terceira e última geração, ela é conhecida como social. Um autor brasileiro muito conhecido é o Castro Alves. Ele fazia críticas sociais. Ele pregava muito sobre a abolição dos escravos e a liberdade de objetividade. E esses caras aqui, parceiros, são os mais conhecidos aqui do nosso país, os que fizeram história no romantismo. Eu agradeço pela atenção, um forte abraço e é nóis. Fala galera, eu sou o professor Daniel de Literatura. A gente vai falar sobre realismo da literatura brasileira com Machado de Assis. Bora lá. O que a gente mais vai ver no realismo brasileiro é a desconstrução dos lares perfeitos, e principalmente a desconstrução daquele amor romântico que a gente viu no romantismo. Então, no primeiro livro, que é esse aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é com ele que Machado vai começar a desconstruir todo o lar perfeito do que a gente via na literatura brasileira. Então se liga, essas eram as características que constituíram o realismo: a desconstrução do lar romântico, crítica social, expor o que acontecia entre 4 paredes, isso mesmo, e a discussão de temas que a gente nunca viu antes. Então, a escravidão era muito presente na literatura, de uma forma crítica ou não, mas aqui a gente vai ver ela de uma forma muito mais crítica e mais presente. É a partir disso que esse carinha se torna quem ele é até hoje e influencia diretamente na literatura brasileira, principalmente nos tempos atuais, e se torna uma referência e é preto. Dando continuidade ao século XIX e à literatura brasileira, a gente tem agora o naturalismo, que um dos maiores representantes é esse carinha aqui, Aloysio de Azevedo, autor de livros como O Cortiço e O Mulato. Vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa saber que o naturalismo segue algumas correntes, entre elas as filosóficas, as sociológicas e as médicas principalmente. Se liga nisso aí. Além disso, dá voz aos ignorados pela literatura. Então o que a gente já viu em Machado a gente vai ver agora no cara. Então o preto vai estar super presente, mas se liga, de forma estereotipada. O preto vai ser visto como força de trabalho, somente. Ah, e para servir como sexo também. Então a mulher é só para isso. Essa obra aqui representa uma das maiores obras do naturalismo brasileiro, se não a maior. Ela fala sobre um monte de pretos que trabalham juntos, quase escravizados por um português, em que só pensa em enriquecer. Então a gente vê o capitalismo trabalhando com força aí, hein? Então se liga, galera. O realismo e o naturalismo tinham como maior proposta desmascarar a sociedade brasileira. Fechou? Pra gente finalizar esse conteúdo de literatura do século XIX, vamos falar agora do parnasianismo com Olavo Bilac. Assim como a gente viu lá no início da literatura brasileira, essa também vai ter uma forte influência europeia, principalmente francesa. Sabe aquele rolê da literatura muito apaixonada que a gente viu no romantismo? Aqui ela não acontece.
A literatura aqui vai ser super racional, nada de viagem, super objetiva e vai ter uma super valorização do que é canônico, aquela escrita difícil que ninguém entende nada, nem o próprio autor, beleza? E por último, mas não menos importante, o simbolismo com Cruz de Souza, um autor preto real oficial. Se lá no parnasianismo a literatura era super objetiva, aqui vai ser totalmente contrário, uma coisa super subjetiva e que a gente retorna de novo aos valores românticos. Então, preste atenção. A gente vai ver de novo aquela cor branca como uma valorização do que é bom, do que é puro. A dor e a revolta vão super presentes também, mas ao invés daquela literatura canônica que a gente viu, aqui a literatura vai ser mais periférica, um acesso a autores que nunca tiveram chance antes. Tudo vira motivo para se tornar poema aqui. Então, se uma maçã caiu da árvore, poema. Se você tomou um escorregão, poema. Ainda que não pareça, o simbolismo e o parnasianismo vão ser super importantes para o modernismo brasileiro, porque eles vão influenciar diretamente o que vai acontecer na literatura, nas artes e na cultura brasileira do século XX. Então se liga que já tem mais. Valeu! Antes da gente falar sobre o modernismo, é importante a gente falar sobre as vanguardas europeias. Sabe o que é isso aqui? Semana de Arte Moderna. Se liga. Mas o que foram as vanguardas europeias? Já viu essa imagem aqui? Expressionismo. Já viu essa daqui? Surrealismo. Já viu essa daqui? Cubismo. Essas estéticas foram super importantes para esse carinha aqui e esse aqui, sendo o primeiro Mário de Andrade e esse Oswald de Andrade, duas pessoas super importantes no modernismo brasileiro. Então, não deixa passar. Mário era um cara super tranquilo em relação à cultura brasileira. Tudo dele era válido. Então, o índio era super válido, a cultura preta era super válida. Então, uma das obras mais importantes dele é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. É importante a gente dizer que o modernismo foi super importante para a literatura brasileira. É aqui que a gente vai começar a valorizar o que é brasileiro de fato. Valeu? Até a próxima!